temos que ter a coragem. Temos que ter a coragem, não podemos ter medo de autorresponsabilização. Não podemos ter medo de dizer que não, eu podia ter feito diferente. Esta decisão que tomei não estava correta, mas pelo menos tomaste uma decisão. Então beba o feitiço do branco, beba o feitiço do branco. Estamos quase a chegar lá, dezembro, daqui a pouco é dezembro. Então acelera. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na Tua TV. Este aqui é o maior diálogo da televisão moçambicana. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, Efer Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é a Igreja e a Prosperidade Financeira. Em diálogo nós recebemos o profeta Carlos Simões, recebemos também o líder religioso Romão Lee, que vão nos ajudar a dialogar em torno deste tema pertinente e atual. Começo com o profeta Carlos Simões, mas antes de começar com o profeta Carlos Simões, nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, Fredocia Show. Podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Já temos aqui muitos telespectadores conectados ao nosso programa de hoje. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui na nossa página do Facebook o Bento, que diz saudações aos convidados, Rivaldo ligado, Liz ligado, Pita, boa tarde, estou ligado. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é do Bento. Desejo um ótimo debate. Nosso muito obrigado. E Luz, podem participar do nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Atenção, Américo e Valério, prestem mais atenção, por favor. Passo agora para o irmão, ou melhor, para o profeta Carlos Simões. Profeta Carlos, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Eu sou o profeta Carlos, quero saudar a todos lá em casa, dizer que estamos felizes e abençoados hoje. Uma sexta-feira abençoada, onde nós queremos trazer aqui um tema para podermos entrar no debate. Não tenho ponto prévio, porque tenho muitos assuntos, senão vou acabar aqui o tempo todo. Só quero dizer para você que nos assiste lá a partir de casa, queremos fazer um programa abençoado, de modo a ajudar você a compreender mais as Escrituras. Ainda bem, eu tenho recebido muitas mensagens com pessoas a dizer assim: não participe nos programas, os programas não são bons, os programas criam contendas, os programas descredibilizam a imagem. Quem morreu por nós foi Jesus. Quem sacrificou o seu corpo pela humanidade foi Jesus. Eu, Carlos, não paguei o preço da imagem nem de sacrifício. O único que pagou o preço é Cristo, e nós todos no mundo somos salvos pela graça. Fizemos debate porque é um dom e um privilégio que Deus nos deu. Conseguimos fazer, é por isso que estamos aqui. Para você que não consegue, não se sente bem, treme quando está aqui, ou o espírito não te permite, ou sua família não te permite, ou suas amizades não te permitem, convém assistir do lado. Nem tudo foi feito para todos. E para nós que estamos aqui, é um dom e nos sentimos bem fazendo. E queremos, por meio desse, acreditar que
E, em tudo, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Então, se isto que estamos a fazer nos convém, fizemos bem. Já imaginaram se todos os pastores disserem assim, não vamos mais aos debates? Serão ímpios que virão para aqui e vão promover coisas do mundo. Serão ímpios que estarão aqui que vão promover coisas que não edificam o reino. Nós estamos aqui para trazer coisas que edificam ao reino. E... Sim, meu Deus, essas reclamações e esses comentários são dos pastores ou são de pessoas do mundo? Pastores, pessoas do mundo, toda a categoria. Dizem que não é para participar, mano. Não são boas coisas, esses debates. Até não digo aqueles que dizem um debate e o outro que não dá. Há quem generaliza que só de ser debate já é coisa que suja. Quando não é isso. Eu, Carlos, quando viajo para outras províncias, tenho recebido bom relatório, aquilo que chamamos de feedback, de pessoas que são abençoadas com debates, que são edificadas. Eu lembro, fui na conferência, veio um casal no Chimoio, que disseram assim, meu cunhado não acreditava em Deus, meu cunhado não queria aceitar a Jesus, mas quando começou a te assistir, Carlos, começou a ficar apaixonado pelas tuas mensagens e hoje a pessoa já aceitou a Jesus, já está aqui na igreja por causa dos teus debates, teus pronunciamentos. E eu tenho recebido, e também não vou deixar de agradecer todas as pessoas que apoiam. Tem pessoas que gostam de Massango, tem pessoas que gostam de mim, gostam do programa, parabenizam sempre. Onde eu não consigo agora, Massango, entrar num supermercado, entrar e sair, sem encontrar 2, 3 pessoas a dizerem assim, Profeta Carlos, uau, aquele debate, estou feliz, tudo mais. Isso, e graças aos debates. Então, quero pedir ao irmão Felipe que nós queremos debater o tema, não pessoas. Não fica bem nós ao sairmos do programa, chegamos em casa, nós temos família, eu sou pai, sou marido, também sou filho, sou neto. Não quero ao sair daqui, e tenho meus negócios que precisam da minha imagem. Não queremos sair daqui, vocês estavam a discutir na TV, estavam a se desentender. Se cada um de nós pensar diferente, então deve ser respeitado e vamos debater o tema, não pessoas. Termino por saudar a todos, muito obrigado. Obrigado, Profeta Carlos Simões. Passo agora para o líder religioso, irmão Romão Lee. Líder, saudações. Seja bem-vindo ao programa de Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. E também um cumprimento ao painel aqui presente, ao Profeta Carlos e ao irmão Felipe. E também aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, congratular ao Massango pela glória que teve nas últimas semanas. É de mérito, é justo, o Massango merece isso. E também aproveitar a oportunidade para tecer em torno daquilo que o profeta estava aqui a falar, a respeito da visão que algumas pessoas têm sobre os debates. Estamos numa sinagoga e na sinagoga discutimos diversos pontos e nas sinagogas nós avaliamos diversos assuntos. Aliás, quando nós recuamos um bocadinho o tempo, vamos encontrar diversos homens de Deus que também discutiam certas temáticas. Então, o que estamos a fazer aqui é discutir temáticas. Tudo bem que haverá sempre discordância, porque queremos chegar a uma conclusão. Mas é sempre assim, é a natureza das conversas. Aliás, a própria cultura dos judeus, ela tinha uma sinagoga. E não obstante também, nós encontramos concílios, vários concílios também discutiam vários e diversos assuntos a respeito de certos temas que eram muito importantes. Então, por exemplo, hoje nós temos aqui um tema específico e nós queremos debruçar em torno dele. Então, nós gostaríamos de apelar para quem nos acompanha do lado de lá de casa, para não diabolizar os assuntos discutidos, porque existem pessoas que são construídas mediante aos temas que são aqui trazidos. E são temas que, de certa forma, despertam o interesse da maioria. E se não despertasse o interesse da maioria, a maioria não iria acompanhar. Então, a maioria que acompanha porque aprende e gosta do que está aqui a aprender. É uma pequena escola. Hoje estamos a fazer uso da mídia para podermos pregar a palavra de Deus. Usamos uso do Facebook para pregarmos a palavra de Deus. Então, todas as ferramentas nos são necessárias para a discussão daquilo que nós queremos aqui propor. É a mesma coisa que nós fazemos nas igrejas. Nós colocamos um tema e começamos a pregar aquilo que chama de licença poética. Então, não há aqui distância, não há aqui um problema. É algo de paz. Haverá sempre discordâncias, mas quem sabe ganhar quem está em casa. E obrigado, Massango. Obrigado, ilustre Romão Lee. Passo agora para o irmão Felipe. Saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver
um ponto prévio, é o momento de apresentar. Saudações a todos que me acompanham deste lado de fora. Saudar minha esposa, saudar minhas queridas filhas que neste momento estão diante da TV me acompanhando. Eu amo muito você, Tidikena, a mais velha, e a Oxena, a mais nova. E saudar a toda a minha família e a todos os meus clientes que têm aderido aos meus negócios lá no Mercado de Zimpeto. Que Deus abençoe tanto o programa, que haja uma oração, que haja paz, haja sabedoria em todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o meu ponto prévio é de lamentar e aconselhar a todos os casais. Por exemplo, acompanhei uma reportagem num telejornal onde um certo professor, um certo homem, matou a esposa e lhe embrulhou num certo plástico e lhe deixou, portanto, no quarto. É assim, se você sabe que já não ama mais o teu marido ou tua esposa, não precisa lhe matar ou lhe queimar com óleo, com água quente, ou lhe ferir por qualquer golpe, ou faca branca, tudo mais, essas coisas todas, ou arma. Deixa ela, separe-se dela, case com aquela mulher ou com aquele homem que você sabe de que você suporta os seus 1000 defeitos. Porque não adianta você machucar a pessoa para depois amanhã lhe deixar. E quem vai lhe aceitar tendo uma ferida, tendo uma cicatriz, talvez em qualquer parte do corpo? Então nós somos bons assim, de como Deus nos fez, sem cicatriz, sem nada, de cima a baixo. Então, se você não quer mais o teu marido ou tua esposa, não lhe machuque, apenas separe-se dela ou dele. E se quer casar, case com outra pessoa. Se é pecado, não é pecado, isso cabe a você, já ao menos não machucaste aquela pessoa. Então, é meu ponto prévio, aconselhar todos os casais, não mate outra pessoa, nem lhe machuque. Senta com ela ou com ele, diga, epa, já não dá mais pra gente quando nós vivemos em brigas, ou já não te amo, eu estou a gostar de outra pessoa. E vai namorando no seu canto. Se é pecado, não é pecado, é convosco. Menos se matarem ou machucar outra pessoa. Obrigado, irmão Felipe, irmão Lee, Carlos Simões, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Boa tarde, estou ligado. Parabéns, Profeta Carlos, pelas palavras sábias. Benedito Xavier Fonseca, boa tarde, Maçango, ligado ao melhor programa. Saudações, painelistas, e dizer que gosto das abordagens do Profeta Carlos Simões. Américo King Felipe, Elder King Felipe. Temos aqui um outro comentário do Eduardo. Saudações vindas diretamente de Quilimane. Nito, saudações, meus amados. Temos aqui um outro comentário do Dado, ligado da Beira. Boa tarde. Temos aqui um outro comentário do Benjamin. Boa tarde, Lúcio Maçã. Estou ligado a partir de Chimoio. Nosso muito obrigado. Alberto, boa tarde. Ligado a partir da cidade de Tete. Benjamin, hoje vai pegar fogo. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é a Igreja e a prosperidade financeira. Profeta Carlos, Romão Lee, irmão Felipe, o tema de hoje é a Igreja e a prosperidade financeira. No mundo, começo com o Profeta Carlos. Profeta Carlos, num mundo mais capitalista, mais tecnológico e mais globalizado como o de hoje, estamos ligados a ideias de dinheiro, sucesso e prosperidade financeira. Daí que surge, por exemplo, os coaches financeiros e o tema da prosperidade começa a entrar e a dominar as igrejas evangélicas. E acabamos tendo em algum momento alguns cultos financeiros. Como uma pergunta prévia, Profeta Carlos, o que a Bíblia diz sobre a prosperidade financeira, sobre alcançar a riqueza material? Excelente, muito obrigado mais uma vez. A prosperidade ela é bíblica, e sendo ela bíblica, as igrejas hoje em dia, a religião, ou seja, a igreja de Cristo foi invadida com uma mensagem de prosperidade.
Mas, no entanto, há uma visão um pouco errada em algum momento na nossa sociedade também, em alguns líderes, que não quero aqui condenar, em olhar para a prosperidade como se fosse um desvio ou um erro. Hoje em dia, quando uma igreja prega prosperidade, a igreja é olhada como uma igreja desviada. O que não é verdade. Não é desviada a igreja que prega prosperidade, é desviada a igreja que coloca a prosperidade como perfil da igreja. A prosperidade é uma mensagem necessária dentro da igreja, mas o perfil, a mensagem que é padrão da igreja é a mensagem da cruz, que em algum momento Paulo falou como se fosse loucura. Esta é que é uma mensagem que deve ser padrão, porque para além da riqueza, as pessoas precisam ser salvas. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, sempre houveram assuntos de prosperidade na Bíblia. E a primeira pessoa mais rica do mundo que eu considero no Antigo Testamento, eu considero mais o Adão. Por causa de ser alguém que tinha tudo, menos nada. O Adão. O Adão. O primeiro homem. Exatamente. Quando Deus o cria, Deus lhe deu tudo. Lhe deu animais, lhe deu paraíso, lhe deu domínio sobre todas as coisas. E tinha vida. Adão tinha vida, Adão tinha esposa, Adão tinha domínio sobre todas as coisas. O diferente de hoje em dia. Hoje em dia nós conseguimos... Antes de avançar, pode-se afirmar que Adão era próspero? Não é para pode-se afirmar, ele era. Sim, era próspero e a prosperidade financeira começa com Adão? Claro. Por que eu digo isso? O que é prosperidade financeira? É você ter domínio sobre as coisas, é o equilíbrio, biblicamente, sobre as coisas. Adão tinha Deus, tinha encontro com Deus. Essa é a primeira riqueza de vida, ter vida e ter o encontro com Deus. Adão tinha domínio sobre peixes do mar, Adão tinha domínio sobre todos os animais e Adão era um homem separado, ele vivia num luxo. Vivia num paraíso. E Adão não conhecia esforço, ele não se esforçava. Adão não vivia uma maldição. Só que depois disso, quando ele cometeu o pecado, foi expulso do paraíso. É dali onde nós vimos um Adão que começou a soar, que começou a trabalhar. Então, entendemos que riqueza é uma maldição. Aliás, desculpa, pobreza é uma maldição. Eu entendo pobreza como uma maldição, por causa de onde a pobreza entra no mundo. Deus não criou a pobreza. A pobreza começa com o homem que foi mais privilegiado, foi o primeiro homem também a experimentar a pobreza. Quando Deus diz, do suor do teu rosto comerás pão, que não era o objetivo, não era assim como deveria ser, mas passa a ser. Agora, nós estamos, depois de Abraão, tivemos Abraão, tivemos Isaac, tivemos Jacó, tivemos José, tivemos Davi, tivemos Salomão, entre outros homens que carregavam Deus. Alguns eram profetas, alguns não eram, que prosperaram. Só que quando nós entramos no Novo Testamento, que mais nos influencia, porque estamos muito próximos do Novo Testamento do que é Antigo, nós encontramos agora os discípulos, no Atos capítulo 5, 33, por aí, capítulo 4. 33, onde começou aí o sistema de prosperidade, onde as pessoas que tinham suas terras vendiam e depositavam todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. E apóstolos prosperaram, porque se começaram a depositar dinheiro, houve uma prosperidade e apóstolos partilharam aquela prosperidade com o povo. Então, nós temos visto hoje em dia a igreja de Cristo a pregar muito prosperidade nas igrejas. E eu, como profeta, avalio-os não como um erro. Toda igreja que prega prosperidade está a fazer bem, porque a prosperidade é necessária. A igreja precisa. Porque o padrão da prosperidade, quando nós olhamos, estamos a olhar muito mais no capital, que é o dinheiro. E é importante o dinheiro dentro da igreja. É importante o dinheiro dentro da igreja. Ele supre muitas necessidades. Mas volto a repetir para dar espaço aos meus colegas que a igreja que coloca a prosperidade como padrão, essa sim é que é uma igreja desviada. Mas aquela igreja que olha para a mensagem da cruz como padrão e complementa com a mensagem de prosperidade, essa igreja sim faz o bem para seus membros e está a instruir os membros a estarem num bom caminho. Porque nós vimos que até na Bíblia, quando Jesus foi exigido imposto,
Jesus entendeu que há uma necessidade dele pagar o imposto, não fugir dele. Mandou Pedro pescar e tirou a moeda. E Jesus disse claramente, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Significa que nós não podemos olhar para a mensagem de prosperidade como se fosse um desvio ou algo satânico. Não, a prosperidade ela é necessária. Quando a pessoa... E depois, é muito fácil você estar sujeito a pecado na pobreza. Quando tens falta de muita coisa, você se torna facilmente sujeito a pecado do que quando Deus te ajuda com algumas coisas equilibradas na sua vida. Profeta, pode-se afirmar que os maiores pecadores são pobres? Não afirmaria isso categoricamente, porque... Em algum momento o profeta afirmou que Estou a dizer pobreza... sujeição. Sim, Falei de sujeição. sim, Estou a sim. querer dizer assim, é muito fácil estar sujeito ao pecado por causa da pobreza. As dificuldades, quando são tantas, é fácil você cair no pecado. E a do riqueza? que quando tens o equilíbrio. E a pessoa que tem muito É que dinheiro... tem um equilíbrio, não riqueza. O equilíbrio, quando você tem um pouco de tudo, é muito fácil você manter-se na linha e conectar-se ao seu Deus. Veja só que Abraão chegou ao ponto de ir mentir no Egito por causa da pobreza. Abraão chegou, mentiu, disse, Sara é minha irmã, não é esposa. Porque Abraão estava aflito. Havia fome na sua terra. Entrou na porta, mentiu, disse, aqui, se eu dizer que és minha esposa, vão me matar. Diga que és minha irmã. Concordaram, mentiram, entraram lá. Abraão conseguiu alimento, saiu com sua esposa. Leva-nos a entender que a pobreza, quando é tanta, torna-se fácil você cair no pecado, porque você está aflito. Você sofre suborno, você sofre... Mulheres acabam prostituindo, pastores acabam inventando coisas que nem existem, só para ele conseguir ter pão. Então, quando a mensagem de prosperidade é colocada na igreja, é para ajudar você a saber fazer negócio, a saber trabalhar, a valorizar coisas e a conseguir ter uma finança equilibrada para não estar sujeito ao pecado. Obrigado, profeta Carlos Simões. Passo agora para Romão Lee. Líder, ouvimos a explicação do profeta Carlos Simões. Ele afirmou que a prosperidade financeira começa com Adão. Adão era próspero, porque Deus lhe deu o domínio de tudo. Animais, etc, etc. E... todos os homens da Bíblia, todos os homens enviados, alguns enviados que o profeta mencionou, Davi, Jacó, Abraão, eram prósperos. Como é que olha para essa explicação, também tendo em conta a última explicação de que a pobreza em algum momento pode fazer com que a pessoa peque, diferentemente da riqueza, porque tendo dinheiro, tendo bens, a pessoa pode ser um pouco equilibrada. O que a Bíblia diz sobre a prosperidade financeira e sobre alcançar a riqueza material? A Bíblia sobre prosperidade financeira tem seus conceitos. A riqueza ela vem de Deus. Todavia, existem aqui alguns termos que devem ser aqui observados relativamente à questão do próprio Adão, conforme a citação do profeta Carlos. A começar, Adão sim era rico, mas essa designação não se enquadra no contexto que nós estamos aqui a discutir. Adão tinha prosperidade material e também tinha prosperidade espiritual. Atendendo que naquela altura, em questões da demografia, ou seja, ainda não existia um povo ali, a questão da gestão das massas, ainda não tínhamos essa existência. E Adão estava sobre o controle elevado daquilo que Deus já havia lhe dado para cuidar. Então Adão era uma espécie de um zelador, era zelador dentro do jardim. Daí que no jardim existiam certas normas que Deus já havia estabelecido. Havia uma norma que Deus já havia estabelecido para Adão como servo, como o guardião daquele lugar. E segundo, Adão também ele tinha o papel de trabalhador, ele trabalhava. A Bíblia cita isso, que Adão ele estava fazendo um trabalho dentro do jardim. Entretanto, havendo esse todo protocolo que se observava no jardim, Adão não era rico em questões tipo financeiras. É um erro crasso que está a cometer. Adão ele tinha prosperidade material, porque tinha tudo sobre o seu domínio. Mas aquilo não era propriamente dele, no contexto do jardim do Éden. Porque ali havia uma contextualização que não se cumpriu por causa
por causa do pecado de Adão, que mais tarde se acometeu, exatamente para a época da transgressão da norma que Deus havia estabelecido. E mais tarde, quando nós olhamos muito para o contexto que o profeta Carlos está a citar, na verdade não é um contexto muito novo, é um contexto que já vem desde 1940, para dizer que é um contexto moderno do século presente, do século XX e tal. Entretanto, esse contexto, na verdade, chama-se, é o contexto da confissão positiva, esse contexto, na verdade, que o professor quer trazer, é o contexto da confissão positiva. Qualquer internauta pode dar um Google, vai encontrar esse contexto da confissão positiva. Essa confissão positiva, ela nasce no coração do Ezek, e o Ezek Kenyon, que é o pai, o precursor desse conceito, era um indivíduo da igreja batista, por acaso ele era batista, e lamentavelmente, em sua visão teológica, ele fez uma interpretação na hermenêutica, que a palavra ela tem poder. E essa interpretação da hermenêutica que ele fez, ela que depois foi atrair para os dias atuais, os dias modernos. Entretanto, a partir do William Kenyon até os dias atuais, muitos grupos foram se levantando. Então, o que está aqui a acontecer é o seguinte, é que dos grupos que foram se levantando, eles foram criando aqui vários dogmas, várias doutrinas para justificar a riqueza, que na verdade não é taxativamente bíblica, porque aqui estamos a discutir o conceito de igreja. E o conceito de igreja, na verdade, tem uma visão diferente. Olha, se nós avaliarmos a pobreza como pecado, isso é um pecado, é outro erro crasso que se comete. É um erro crasso porque nós aqui estamos face um grupo, gangsters, posso assim falar, estamos perante gangsters, um grupo, uma organização que tem como o centro da sua atenção o lucro, o benefício. Mas esse grupo de gangsters que se refere, está onde? Está dentro da igreja, está fora da igreja, está nas universidades, está nos hospitais. Onde é que se encontra esse grupo de gangster? Este grupo gangster, primeiro, o seu objetivo geral, querem viver às custas de Deus. É o seu objetivo geral. E segundo, esse grupo gangster está em todo lugar. Primeiro, porque são indivíduos que querem a todo custo ter riquezas. E uma vez que eles querem a todo custo ter riquezas, eles eles estudam o ponto fraco da humanidade. Vamos ver, se me permitires, vamos lá ver a situação de Moçambique. Como é que está o grau do emprego em Moçambique? É uma catástrofe. Há muito desemprego em Moçambique, os jovens não estão a trabalhar. E havendo essa situação de desemprego em Moçambique, o gangster ele faz um estudo, ele faz uma avaliação. Se eu preciso ganhar dinheiro, então o que eu tenho que fazer? Ele vai atacar a classe mais afetada. E a classe afetada são os jovens. Também tem os senhores, etc, etc. E essa toda a classe afetada aqui pelo desemprego, ela quer alguma oportunidade. Entretanto, eles fazem um estudo, porque eu digo é um grupo, porque eles fazem um estudo, um plano. E esse plano que fazem, eles vão atacar os pontos fracos, que é o desemprego. E no desemprego, o que eles têm que fazer para que você possa crer neles? Eles precisam te fazer uma promessa, que olha, se você vier até mim, eu posso resolver o teu problema financeiro. O que você precisa fazer é tomar posse da palavra, ter fé nisso. Porque se você é uma pessoa pobre, então você não tem nenhum avanço, você não tem nenhum desenvolvimento. Mas eu, por sua vez, eu posso dar prosperidade. Eu posso te colocar a mão e tu seja abençoado. Ou eu posso te curar, ou eu posso te libertar, ou porque você é pobre, porque você não crê. Tome posse da palavra. Então, esse grupo aqui, tendo descoberto essa fraqueza das pessoas, isso em todo o planeta, ele já está com desta maneira. Então, dizer que a pobreza é pecado, o pecado é quem cita isso. Porque a pobreza ela não é pecado. Porque se nós falarmos que a pobreza é pecado, citamos que Jesus é pecador, que Paulo é pecador. Aliás, Paulo é uma das pessoas que deixou tudo em nome do Evangelho. Nós temos o rastro na Bíblia Sagrada de Mateus, que era um coletor de impostos, era um trabalho nobre, de respeito, largou tudo em nome do Evangelho. Então, essas pessoas, elas todas, associaram-se à pobreza para poder fazer avançar a obra. Então, diremos que todos estes aqui são pecadores. Então, também podemos alargar para o nosso tempo. Nós temos vários indivíduos que abandonaram tudo em nome do Evangelho. Temos, por exemplo, os reformadores da igreja, digo já na nossa, quase no nosso tempo, esses indivíduos, a maioria eram pobres, não tinham absolutamente nada. Não tinham absolutamente nada. Então, os pecadores são vários, incluindo o próprio Jesus. Líder, esse grupo de gangsters estão aqui em Moçambique? Existe aqui em Moçambique? Estão em todo o país de Moçambique.
Mas Se como é me que nós permites- podemos identificar os gangsters na igreja? Tão simples quanto isso. Primeiro, o sermão do gangsta é um sermão de prosperidade. É o primeiro sermão do gangsta. O segundo tique do gangsta é como ele se apresenta. O gangsta tem um modo de se apresentar. Ele é vaidoso, é meticuloso e tem boa lábia. Terceiro, o gangsta ele quer as melhores posições e quer as melhores coisas que o mundo pode oferecer. Ele quer melhor celular, melhor carro, melhor casa. Ele quer uma vida de jactância, de abundância. E sua conversa é baseada na riqueza. Ele entende que você... Aliás, me desculpa. Aqui houve uma citação do profeta que ele falou sobre se deitar as riquezas nos pés dos profetas, dos apóstolos. Isso é uma catástrofe, isso é um erro crasso que estás a cometer. Então, diante de tudo isso que está aqui a acontecer, o gangsta, ele tem uma imagem única. Aquela imagem única, só de verificar, por exemplo, a roupa desse indivíduo, é uma roupa que você vê que aqui são altos lucros, mas a sua igreja, ou seja, os membros da sua igreja, são pessoas que não têm absolutamente nada. É um sistema capitalista dentro da igreja. E a igreja, por sua vez, não é capitalista, é a igreja socialista. Obrigado, líder Romão. Passo agora para o irmão Filipe. Irmão, indo para a nossa primeira questão prévia, o que a Bíblia nos diz sobre a prosperidade financeira, sobre alcançar riqueza material, tendo em conta a explicação do profeta Carlos, também do líder Romão Lee? Em primeiro lugar, quero ler o livro de Atos, capítulo 17, versículo 2. Diz assim: Paulo foi até lá, como era seu costume, fazer, e durante 3 sábados discutiu com os judeus sobre o que estava escrito nas Escrituras, explicando e provando a eles que o Cristo tinha que sofrer. Ok, continuando. Então, quero dar a entender de que nós, quando estamos cá e trocamos palavras que não outra pessoa discorda, neste caso, por mais que vocês digam que nós gostamos de discutir porque somos jovens ou porque somos endemoniados, a questão não começa conosco. Essa discussão a respeito do evangelho, do verdadeiro caminho, não começa conosco na atualidade. Mesmo os apóstolos, a Bíblia diz que em cada sábado eles iam aos templos e discutiam a palavra de Deus para provarem aos judeus, assim como outras raças ou outros povos, o que era correto segundo a palavra de quem? De Deus. Então, nós estamos para discutir aqui, para provarmos um e outro, assim como aqueles que estão lá fora, qual é a verdadeira palavra de Deus que salva a alma do homem perdido. Então, o irmão Carlos, há tempos atrás, no nosso primeiro debate, ele teria me confrontado dizendo que Deus não fala com os pobres. Deus não é Deus dos pobres. E desde esse debate até hoje, eu quero convencer a ele que ele é um falso profeta, que ele está totalmente errado. Desde o primeiro dia em que eu estive no debate com o irmão Carlos, e ele me disse que você é um pobre e Deus não fala com os pobres. Deus é Deus dos ricos. Eu anotei a ele que enquanto ele não mudar essa mentalidade que Deus não é Deus dos pobres, é Deus dos ricos, ele é um falso profeta, é um charlatão, é um gangsta, segundo a palavra do meu irmão líder aqui do lado. Então, eu quero trazer versículos que irão colocar a boca do irmão Carlos tampado, se ele quiser obedecer à palavra verdadeira de Deus, e a boca de muitos lobos devoradores que andam a roubar para os fiéis, os crentes lá nas igrejas, porque tenho recebido muitas reclamações, muitas queixas de certas senhoras e senhores que me aparecem e que se queixam de que aquele ensino que você deu a respeito do verdadeiro caminho, eu estou numa igreja em que só para falar com o profeta tenho que tirar 1000 meticais, ainda na entrada tem um segurança, ele me cobra 1000 meticais do envelope, só para sentar onde está o profeta na mesa, lá dentro, para ele me atender, ele tem que me dar um azeite para aplicar nas mãos, para que toda a maldição que eu tenha
que eu esteja a carregar saia de mim e não afete o escritório. Naquele azeite, eu devo ainda talvez tirar 500 a 1.500 meticais. E há uma senhora que há 10 atrás, ela vindo de Xexai, vinha se queixar por causa de um profeta que está em Xexai, que diz que ela, para falar com aquele profeta, teve que pagar 15.000 meticais. Só para falar com o profeta falso, teve que pagar 15.000 meticais. E outras pessoas pagam por aí matar 100 e tal mil meticais. Então, eu quero combater esse tipo de comportamento. E quero ler versículos que vão despertar tanto o falso profeta, o Carlos, tanto entre os demais que eu lhes conheço, e para despertar o povo. E olha aí, a situação, a primeira palavra que o irmão Carlos tirou de que nós não viemos para confusão, para discutir. Eu não sou filho dele, não sou seguidor dele para ele tentar me educar, me intimidar, tentar me ensinar como devo me expressar. Eu falo de como Deus me instruiu. Então, quero cá trazer versículos que é para combater o comportamento do Carlos. Eu sou direto. Os versículos que eu trago é para combater o Carlos. E os demais que estão fora. O Ali Massango. Te quero ao vivo. Você que está aí em Xexai. Ali Massango. Te quero ao vivo. Entre outros também que estão a assistir. Quero falar contra a vossa forma de ensinar o povo. Exigindo dinheiro. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Cristo. Vamos na primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, versículo 3. Aqueles que pensam de que servir a Deus é um meio de sair da pobreza estão totalmente enganados. E a Bíblia lhes chama de falsos profetas. Aqueles que fazem panfletos dizendo que quer para de sofrer, vem na minha igreja, vai mudar de vida, vai ter carro, vai ter telefone iPhone, vai ter casa bonita. Não. Deus diz que esses são falsos profetas. Pegam na mensagem visando lucro para o seu próprio bolso. Diz assim: ensinos falsos e riquezas verdadeiras. Ensinos falsos. Quais são esses ensinamentos falsos? Um dos falsos profetas que traz ensinos falsos é o irmão Carlos, que está comigo aqui no painel. Esse jovem aqui. Ele traz ensinamentos falsos. Diz assim: se alguém ensina coisas diferentes e não concorda com o verdadeiro ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo nunca ensinou sobre prosperidade, sobre venha, vai parar de sofrer. Jesus Cristo carregava um ensinamento igual ao do profeta João Batista. Venham, sejam batizados, arrependam-se, mudem a vossa forma de falar, de pensar, de agir. É o ensino verdadeiro. Todos os apóstolos, nenhum dos apóstolos, após Jesus Cristo, ensinou o ensinamento sobre prosperidade, que vir até Deus é o meio de ficar rico. Continuando. Se alguém ensina coisas diferentes e não concorda com o verdadeiro ensino de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que mostra a maneira certa de devoção a Deus, essa pessoa está cheia de orgulho. Carlos é orgulhoso, endemoniado. Estou a falar de Carlos. Irmão Felipe, peço para moderar. Eu conheço o Carlos. Sim, peço para moderarmos. Se vocês me chamam para... Eu sempre digo, se me chamam para o programa, deixem-me expressar como estou a ler a Bíblia. Peço que não me limitem. Devemos ter a liberdade de falar a verdade. Os apóstolos chamavam de falsos profetas, de raças de cobra, sepulcros caídos, demônio, diabo. Agora, como que nós devemos esconder? O povo deve saber quem são esses que roubam para eles. Não devemos escovar. A minha linguagem é assim mesmo. Então, se eles têm uma linguagem mais moderada, é para que Deus continue a lhes abençoar. E que a mim também seja Deus a me capacitar. Mas até então, eu sou ser chamado daquele que está errando no evangelho. De falso, de corrupto, de endemoniado, de cão, de cobra. Peço para me deixar continuar com a leitura. Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Ela tem mania de discutir e brigar por causa de palavras. E destas coisas surge inveja, desavenças, insultos, desconfianças e discussões sem fim de pessoas cujas mentes estão pervertidas e longe da verdade. Elas pensam que servir a Deus é um meio de ficar rico. A palavra diz: falsos ensinamentos são esses como a TV, como a Igreja Universal. Vem aqui, vai deixar de sofrer.
vem se converter, vai se deixar de sofrer. Eles pensam que servir a Deus, eles evangelizam, fazem folheto, sobem montanhas, usam fatos, ensinando que ir à igreja é um meio de ficar rico. E a Bíblia diz, esses tipos de ensinamento trazem confusão na mente das pessoas. Se eu estou lhe chamando de endemoniado, é por causa desses ensinamentos. Porque a Bíblia nega que a gente distorce o verdadeiro ensinamento, ensinando de que Deus abençoa com dinheiro, Deus abençoa com carro bonito, casa grande. Esse tipo de ensinamento não é de Deus. Irmão, só para fechar, para passarmos para profeta Carlos Simões, o que o pastor entende sobre a realização de cultos, reuniões sobre finanças nas igrejas? É aquilo que eu estou lendo. A Bíblia responde, se um pastor faz culto não para edificar o povo, repreender o povo dos seus maus caminhos, mas sim para enriquecer o povo financeiramente. A carta de Tito, capítulo 1, versículo 10, diz assim, eu justifico tudo biblicamente, para que o povo também possa despertar a sua atenção e se apartarem dessas igrejas onde estão lobos devoradores. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 10. Eu estou aqui contra pastores que pregam, fazem cultos na segunda, terça-feira, diz assim. Isto é importante, pois existem muitas pessoas, especialmente entre os que acreditam na circuncisão, que são rebeldes, que falam tolices e que enganam os outros. É preciso fazer com que elas se calem, porque anda destruindo famílias inteiras, ensinando o que não devem, a fim de ganhar dinheiro desonestamente. O que acontece, a palavra de Deus? A Bíblia diz, deve-se levantar um Tito, ungido pelo apóstolo Paulo, que vai fazer calar, vai mandar calar a boca de todos os pregadores que ensinam por fim de ganhar o quê? Dinheiro. Muitos dos pregadores, quando eles abrem igreja, o foco deles, a meta deles é ganhar dinheiro para eles. Por isso, você adverte que os que mais andam bonitos, mais andam com carros de luxo, casas grandes, os seus filhos estão bem-sucedidos, são os próprios líderes da igreja. E o povo que dá dinheiro está a sofrer. Então, amados, são muitos versículos que condenam, repreendem, ensinam que nós, o povo, não devemos nos congregar nas igrejas onde os pastores elaboram sermões que falam da prosperidade financeira. O sermão deve ser de acordo com a sã doutrina, que ensina a verdadeira maneira de viver diante de quem? De Deus. Não ensinar como ganhar dinheiro, porque a Bíblia diz, nós devemos nos preocupar com o que comer, o que vestir, onde dormir. Devemos antes buscarmos o reino de quem? De Deus com a sua justiça. Mas muitas igrejas que abrem esses jovens de hoje em dia se preocupam mais e mais com finanças. Obrigado, irmão Filipe. Passo agora para o profeta Carlos Simões. Profeta, comentários em torno dos pontos levantados, também respondendo à seguinte questão. Não se está a esquecer a mensagem do Evangelho e focar-se apenas na prosperidade financeira? Conforme eu disse muito bem para o Felipe que nós temos família, temos pais, temos irmãos, temos filhos, etc. E quando eles nos veem em televisão, se sentem orgulhosos que vejo hoje meu filho ou meu marido, meu irmão está na TV a trazer discursos do Evangelho. E quando nós chegamos ao nível de se apontar assim, porque esse, isso eu não sei se é a Bíblia que ensina-nos assim ou é problema de caráter. Mas, conforme eu disse, hoje não vim por ele, vim discutir o tema. Mas antes de eu responder, eu queria dizer, para terminar com ele, porque não vou entrar nele, ele pode falar tudo o que quiser, não vou responder a ele. Queria dizer assim, que nessa vida nós temos que ser organizados, Massango. Às vezes a organização faz as pessoas pensarem de que você está desviado. Eu, Carlos, sou casado na vida e eu tenho ensinado assim na igreja. Você tem que ter passaporte,
você tem que ter carta de condução, você tem que ter BI, você deve ter cartão do banco. Tenho ensinado os jovens, sejam organizados. Batalha para conseguir um passaporte, guarde. Batalhe para conseguir uma carta de condução, guarde. Batalhe para ter teu bilhete de identidade e tenha uma conta bancária. Seja um jovem organizado. Depois de você ser um jovem organizado, continue buscando a Deus, para Deus trazer as oportunidades para a sua própria vida. Agora, nós não podemos combater a organização como se fosse desvio. Tem pessoas que são organizadas, Massango. Eu tenho meus negócios, mas para ele estamos desviados porque estamos a roubar o povo. É questão de organização, Massango. É uma questão de ser uma pessoa organizada, lutar para você se organizar na vida. Isso nos ajuda a sair de muita coisa. Antes de ontem eu estava com um amigo chamado Obed. Ele disse assim para mim, disse, profeta, nós temos que ensinar as pessoas na igreja a ir à escola. Está a perceber? Quando a pessoa tem a sua licenciatura, quando a pessoa tem o seu ensino médio, um instituto ali feito, a pessoa já tem alguma coisa garantida. As coisas podem estar difíceis amanhã, mas a pessoa há de submeter os seus documentos. Massango, não ter emprego, mas com certificado é diferente de não ter emprego sem escola. Está a perceber? Então estou a perceber que Filipe, se calhar tem problema de escola, não saber conversar com as pessoas em direto. Se tem alguma coisa que acha que Carlos está errado, ainda bem ele tem a Bíblia ensina. Está a perceber? Todos os programas ele quer ensinar com insultos, com agressividade. Jesus não era assim. Se Jesus em algum momento foi agressivo com as pessoas, não foi toda a carreira. Então, eu disse no início, quando falei, que eu falei de Adão, depois falei de Abraão, Moisés, e falamos de José, falei de Isaías, perdão, de Davi e de Salomão. Massango, estamos a falar de pessoas que se organizaram na vida. Está a perceber? Então, nós estamos a discutir igreja e prosperidade. Temos que diferenciar o que é prosperidade e o que é riqueza. Temos que definir bem o que é prosperidade, o que é riqueza e o que é igreja. Dentro da prosperidade, nós temos a capacidade de atrair riqueza. Um próspero, uma pessoa com uma capacidade de prosperidade, ela atrai riquezas. Então, eu disse assim, vou repetir, que a igreja que pega a prosperidade como padrão, essa sim está desviada. Mas a igreja que pega a mensagem da cruz como padrão e, no entanto, ensina a prosperidade não é coisa do diabo. A prosperidade e a riqueza não são coisas satânicas. Líderes devem estar preparados. Você vai ter um rico na tua igreja. Você vai dizer que é demônio, que está desviado, que é coisa do diabo. Quer dizer assim, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, diz, já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, deixa eu ler aqui, para continuar com a mensagem, 2 de Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, diz assim, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Que Jesus Cristo, sendo rico, se fez de pobre, morreu por nós, para que por meio da pobreza dele, nós se tornássemos ricos. Que tipo de riqueza que está-se a falar aqui? Está-se a falar do equilíbrio. Primeiro, está-se a falar da vida eterna, de você estar salvo. Já é uma riqueza. Segundo, está a falar do equilíbrio. Você ter pão na tua casa, você ter tua casa, você ter um carro, você ter uma Bíblia, você ter família. Estar equilibrado, ter um pouco de tudo. Essa é a riqueza que a Bíblia está a falar. Primeiramente, a vida eterna. Então, Jesus, quando respondeu a João Batista, disse assim, digam para ele que os coxos vêm, os leprosos são curados. E também terminou a dizer assim, aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres, não aos pobres, o Evangelho é anunciado. Se é anunciado o Evangelho aos pobres, é para em algum momento eles saírem da sua pobreza. Nós estamos já
a se acomodar como se Deus gosta quando nós dormimos sem comer, quando nós não temos nem o que vestir, quando nós não temos nada, que Deus se alegra com isso. Não é isso. Tem pessoas que defendem com o Apocalipse, quando Deus diz: eu conheço a tua pobreza, sei o teu sofrimento, mas tu és rico. A riqueza que está-se a falar aqui é a vida eterna. Primeiro, temos a vida eterna como riqueza. Primeira riqueza. Segundo, a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola de talentos, que um deu 5 talentos, 4 talentos, 3 talentos, 2 talentos, 1 talento. E voltou e disse: quem teve 5 talentos multiplicou para 10. Quem teve 4 para 8. Quem teve 1 talento não multiplicou nada. E disse: servo infiel, que foi lançado até para o inferno. Tudo que Deus nos dá é para nós multiplicarmos. Então, pessoas como Filipe têm a mentalidade da fé consumista. Tudo que entra na mão dele, ele consome, não multiplica. E olha para pessoas que multiplicam, como se fossem falsos, bandidos, pessoas que estão a enganar. Não, Massango, se você hoje me dá 10 mil meticais, eu, Carlos, não penso em comer, penso em multiplicar aquele dinheiro. Vou fazer um negócio. Eu vendi sapatilhas. Eu já vendi sapatilhas de Maputo para Chimoio. Eu já comprei, já tive 4 máquinas de suco de cana. Está a ver aquele de cana? Montei jovens, vendia aquele suco de cana. Por semana eu tinha meu dinheiro. Pessoas mandavam dinheiro, querem sapatilha, eu publicava. Sapatilha que está a 800 meticais, eu conseguia vender a 1.200, ganhava uns 300, 400. E amanhã eu apareço na igreja com um fato novo. Apareço na igreja com sapatilha. Apareço na igreja bonito. Então, para ele que olha a distância, diz: ei, enganou o povo, roubou o povo. Eu não tenho mentalidade de fé consumista. Eu tenho uma mentalidade diferente. Logo que eu casei, ganhei responsabilidade. Aqui onde eu estou, eu tenho passaporte, eu tenho BI, eu tenho carta de condução. Disse, vou repetir, tenho passaporte, tenho conta bancária, tenho carta de condução. Isso, eu fiz um esforço para ter. Até na família já pedi dinheiro. Estou a pedir me ajudarem para eu terminar esses documentos. Aqui onde eu estou pronto. E próximo ano quero voltar a terminar mais alguns níveis escolares. Está a perceber, Massango? Estou a me organizar para amanhã eu estar bem. Então admiro pessoas que estão a olhar para a organização como se fosse enganar, roubar. Sou falso profeta porque uso iPhone. Sou falso profeta porque uso iPhone. Sou falso profeta porque tenho carro. Se foi em Xai-Xai, onde a pessoa foi cobrado 100 mil, essa pessoa sou eu. Não sei onde ele foi, viu alguém que foi cobrado dinheiro, não sei foi cobrado o quê. Já está a trazer aqui mensagem. Isso aí é mentalidade de fé consumista. São pessoas que quando pegam dinheiro comem. E ele, Filipe, a partir de hoje, deve parar de ir pedir dinheiro a esses pastores que ele critica nos bastidores. Ele aparece no público, lança pedra, no fim, estou a pedir 200, estou a pedir 50, estou a pedir 100. Eu acho que se ele tem a verdade de Deus, a Bíblia diz: a verdade liberta. Sabe o que significa, Massango? A verdade te liberta da morte para a vida, a verdade te liberta da fome para o cansaço, a verdade te liberta de desgraça para a luz, a verdade te liberta do obscurismo para a paz, e a verdade alimenta. Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que a verdade produz em ti resultados de você conseguir não ser rico. Nós não estamos aqui a discutir que temos que pregar na igreja, que temos que ser rico. Nós não estamos... Quem é rico aqui? Eu não sou rico. Eu só consigo organizar-me para eu conseguir ter pão com a minha família em casa. Eu até tenho dívidas também, Massango. É normal eu também ter dívidas. Porque sou um ser humano como qualquer um. Só que eu entendi que eu, Carlos, tenho que ser organizado. Quando o pouco que eu tenho alguma coisa, eu tenho que organizar a minha vida. Então, ele não pode aparecer, olhar para a organização como se fosse burla, como se fosse engano, como se fosse uma pessoa que está desviada. Vou repetir, a igreja que prega prosperidade não está desviada. Mas a igreja que prega prosperidade como padrão, essa é que é a igreja organizada. Toda igreja que prega a mensagem da cruz, da salvação, e depois acrescenta com a mensagem de prosperidade, essa é a igreja de Deus. Para já, a Bíblia
Aí em toda a igreja, Massango, tem despesas e os pastores devem ensinar as pessoas como fazer negócio, como serem organizadas, como estudarem mais. Pastores devem ensinar as pessoas a voltarem à escola, devem ensinar as pessoas, por exemplo, está a ver eu, Massango, todos os meus servos que servem na igreja, aqueles que servem, meus servos, eu tenho doutrina, meus servos, servo tem que estar na escola bíblica e na escola, servo tem que ter documento. Tem pessoa nem chefe de quarteirão na zona onde ele vive não conhece. Tem pessoa que BI não sabe onde está. Você vai dizer que essa pessoa está a ser enganada com alguém? Não, é uma questão de desorganização. Não sabe onde está BI, chefe de quarteirão dele onde vive não sabe, número de casa onde está a viver não sabe. É aí onde a igreja deve ensinar sobre porque dentro da prosperidade temos organização. Não estou a falar de ensinar riqueza, é ensinar a prosperidade. Temos organização. Para nós ensinarmos, vou terminar já, para nós ensinarmos alguém como prosperar, nós temos que ensinar os princípios. Primeiro princípio de documentação, princípio de organização, muitos princípios que lá as pessoas acabam captando e as pessoas se tornarem organizadas. Profeta Carlos, antes de encerrar, não está-se a esquecer a mensagem do Evangelho e focar-se apenas na prosperidade? Não, claro que não. Massango, todos os dias estou a pregar a mensagem da cruz. Como eu disse, a igreja deve pegar a mensagem da cruz como padrão. Só se esquece quem está genuinamente desviado. Mas a mensagem da cruz, qual é a mensagem da cruz? Cristo veio, pagou o preço, morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nós temos que sermos batizados, viver nele, porque ele voltará amanhã. E quando ele vier, nos levará com ele. Para Jesus nos levar, ele disse no Apocalipse, que cedo venho para dar o meu galardão, cada um segundo suas obras. Uma das coisas que me deixa mais feliz, que eu vou dizer na cara de Filipe, que me deixa mais feliz é que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Mesmo você que acha que está mais correto, que entende mais as escrituras, você que acha que está mais certo, que interpreta melhor as escrituras, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo e seremos julgados, cada um segundo as suas obras. Pode aparecer lá na TV tudo o que ele está a falar, é satânico, já é demônio, já é falsos profetas, porque ele é o verdadeiro, não é assim? Parabéns, profeta Filipe, verdadeiro profeta. O fim será de todos nós comparecermos no tribunal de Cristo para prestarmos conta. E Jesus disse, eis que cedo venho para dar o meu galardão, cada um segundo as suas obras. Ninguém vai sair limpo, Massango, ninguém vai se safar, excepto aquele que vive segundo a vontade de Deus e vive genuinamente pregando a verdade e no padrão de Jesus. Nem ele que está aqui a gritar, porque não sei quem é esse pastor que foi pago 100, não sei 15 mil que ele viu, nem eu que estou a falar aqui. Aqui ninguém está a safar ou safado do tribunal de Cristo. Todos nós iremos para lá para sermos inocentados e sermos salvos pela graça. Repito, irmão, a salvação é pela graça. Todas as obras que nós fizemos chama-se caráter, estamos a ser construídos pelas Escrituras Sagradas. Pode passar. Obrigado, profeta Carlos Simões. Passo agora para o líder Romão. Líder, tomemos o seguinte exemplo. Muitas vezes os testemunhos nas igrejas são acerca do dinheiro e da prosperidade e não sobre que alguém pratica o amor, a paixão e humildade. Explique, líder. Bom, isso é muito simples de se interpretar. Isso está baseado com aquilo que eu estava a falar um bocadinho sobre a confissão positiva. Eu explicava que a confissão positiva ela tem um propósito de trazer uma visão de prosperidade. E nós temos várias pessoas que, por acaso, predominaram muito este movimento da confissão positiva. Eu até citei aqui alguns nomes, como o Wesley William, e também temos o Benny Hinn e tantos outros que foram trazendo isso. Entretanto, esta imagem que atualmente só se conta quando a pessoa consegue emprego, quando a pessoa consegue um aumento salarial e testemunho na igreja, é uma imagem que já vem sendo preparada e treinada por algumas igrejas que seguem, por acaso, a mesma visão ou o mesmo movimento da confissão positiva, como é o caso de algumas igrejas que
andam na nossa cidade, IURD e tanto IURD Mundial, essas igrejas são igrejas de movimento da confissão positiva. Então, assim sendo, porque existe uma visão, primeiro, o doutrinador, ou o líder, o pastor, o profeta daquela igreja, ele tende a treinar a sua igreja que quando você tem dinheiro, você tem tudo. Quando você consegue uma vaga de emprego, você conseguiu tudo. Ele treina a igreja dessa maneira. Então, o povo, por causa de não ter conhecimento ou não ter essa universalidade, o povo se prende muito no conceito de se eu conseguir emprego, então eu tenho que testemunhar. Mas, se formos a verificar, essas igrejas que pautam muito na questão financeira, são igrejas que têm uma particularidade, são vazias em matéria teológica, ou seja, são vazias em matéria bíblica. São igrejas que o próprio povo não conhece, não tem noções básicas da soteriologia ou a doutrina da salvação. É um povo que não conhece a armateologia, que não conhece o pecado, é um povo que não teme a Deus. E Deus, pela sua função, Deus, ele preparou a igreja para pregar. Jesus, ele disse, ide pelo mundo pregar e evangelizar toda a criatura. E quando Jesus, ele faz essa citação, ele nos envia para pregar esta mensagem. E se repararmos também para a mensagem de Jesus, Jesus pregou muito arrependimento, pregou pecado. Jesus, poucas vezes, ele pregou sobre prosperidade. E nas várias vezes que Jesus Cristo, ele citou a prosperidade, ele ia contra a prosperidade, não ia muito a favor. Então, esses movimentos atuais da confissão positiva, temos agora a teologia coach, são movimentos muito criados pelos americanos. Os americanos é que trouxeram muito essa imagem. E essa imagem ela foi abraçada. Então, por causa da fome que nós temos, nós acabamos meio que buscando essas oportunidades. Ora, só para dar aqui parênteses, eu em particular discordo muito com um tipo de profeta ou pastor que sonha em ter uma Range Rover. Aquele pastor sonha em ter, por exemplo, um BMW do último grito. Mas se fores a verificar, aquele indivíduo não trabalha, mas ele sonha em ter uma BMW X7, por exemplo. Sem querer interromper, líder, ouvimos, por exemplo, a explicação do profeta Carlos. Sim. Além de ser profeta, ele tem seus negócios. Por que nós não podemos ter isso em mente? Que além de ser líder espiritual, também tem seus negócios. Tem lá o negócio Y, Z. Dê um exemplo para o profeta Carlos. Sim. Olha, é o seguinte, Mação. Não há erro em ser próspero. Porque Deus, ele é o dono da riqueza, do ouro e da prata. Não há erro em ser próspero. Se o profeta Carlos, ele é próspero antes dele ter um ministério, não há problema. O problema é ele ser próspero não trabalhando, mas tendo um ministério. E aí será o problema. Porque aqui, o que nós estamos aqui a analisar, não é o facto de... Eu conheço vários pastores, por acaso, altamente ricos, são muito ricos. Mas o histórico deles são trabalhadores. Eles trabalham dia e noite, estão a trabalhar. Eles são prósperos muito antes de terem suas congregações. Agora, se o histórico do profeta, por exemplo, for um histórico que ele teve isso muito antes de ele ter ministérios, então é justificável. Se eu lhe cobrar justificativas da sua riqueza, ele vai me justificar. Mas o que acontece é que nós temos muitos homens de Deus que têm riqueza ilícita. Nós não temos histórico. A ausência do histórico aqui não estaremos esperando uma exploração financeira dos santos, porque a igreja, na verdade, por causa de necessidade espiritual, necessidade financeira, necessidade sentimental, necessidade familiar, a igreja, ela não se limita em contribuir. E nós temos uma citação, por acaso, semelhante sobre Jesus, que ele expulsa os cambistas, os comerciantes, do santuário. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Agora, indo também no contexto da parábola dos 10 talentos, aquela parábola não é muito sobre dinheiro, aquela parábola é muito sobre o zelo na obra de Deus, aquela parábola, ela não olha muito para a questão financeira, porque se eu te der um metical, então multiplica o dinheiro. Não. Jesus usou termos que eram muito populares naquela altura. É a semelhança, por exemplo, das citações que o irmão aqui às vezes tem citado sobre quando eles, a linguagem um bocadinho que eu, em particular, quero pedir para mesmo, de fato, o irmão, ele puder atenuar os termos que ele está usando, para não chamar o profeta, por acaso, de demônio e tal. Aqueles termos, por exemplo, vou dar exemplo, existe um termo, irmão Felipe, que é chamado expressão idiomática.
As expressões idiomáticas, por exemplo, nós lemos, por exemplo, um ditado que diz assim, Jesus que diz, quando Jesus ele chama os filhos de Jerusalém, ou as filhas de Jerusalém. Aquilo não se lê como se não se entende como se lê. Aquilo tem um outro contexto. Filho de Jerusalém é uma expressão idiomática que dava referência a pequenas cidades que ficavam próximo a Jerusalém. Então era filho de Jerusalém. É como, por exemplo, cão. Por que o judeu usa muito o termo cão? Naquela altura não era tão pesado quanto hoje, como nós estamos aqui a usar. Naquela altura era um termo um bocadinho mais fino, mais pejorativo, todavia. Então, há termos, irmão Filipe, que eu quero me pedir para que nós não pudéssemos usar muito, porque é um confronto direto, sempre agredir verbalmente as pessoas. Então, mas, em suma, para dar uma pequena conclusão, é preciso que nós possamos aqui fazer uma verificação, uma análise daquilo que nós queremos avaliar, porque aqui o tema diz igreja e a prosperidade financeira. Então, a igreja, ela ensina sobre prosperidade, da educação financeira. Não vejo erro nisso, mas eu vejo erro quando o indivíduo que me sonha em ter uma BMW, mas não trabalha, não tem histórico de ter talvez uma classe acadêmica aceitável, não tem histórico talvez familiar de alguém que tenha um tipo de herança. Mas essa pessoa hoje vai nos aparecer, nos ostenta altos carros, nos ostenta agora casas de luxo, mas ele não tem histórico. Então, essa falta de histórico, caros internautas, para vocês que nos acompanham pela televisão, essa falta de histórico que nós temos que questionar. Como é que ele conseguiu? Como é que ele chegou até ali? Se antes dele ter igreja não tinha tudo isso. Então, aqui, meus irmãos, estamos fácil, João capítulo 10, versículo 10. João 10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e para destruir, que muitos acabam contextualizando esse versículo como diabo, mas não é, é o pastor. Então, é um falso pastor. Então, aqui estamos face um falso pastor, estamos face um falso profeta, estamos face um falso apóstolo, um falso bispo, etc, etc e etc. Então, essa toda a conjuntura da falsidade que se atenua faz com que esses indivíduos aqui prosperem às vossas custas. E vocês é que estão a dar isso. É capitalismo para os sociólogos, etc, etc. Isso é capitalismo. Porque a classe trabalhadora é que vai alimentar os senhores. Então, a igreja também é o pobre quem vai alimentar o pastor. Obrigado, líder Romão Lee. Valério, peço para tirar o assento aí, por favor, no tema. Ainda volto com líder Romão Lee. Líder, como é que, por exemplo, olha para as pessoas que vão à igreja, se entregam ao Senhor, mesmo assim continuam sem nada, tendo em conta que nós servimos a um Deus que é de ouro, de prata? Faz sentido continuar pobre, não ter dinheiro de chapa, não ter dinheiro para comer alguma coisa? Faz sentido. Faz sentido. Nós podemos, às vezes, nos alarmar com isso, mas faz sentido. Massango, nós temos que entender o significado central da igreja. Nem todos foram chamados para a riqueza. Nem todos. Então, com isso, pode-se afirmar que há pessoas que foram chamadas para ter dinheiro, há pessoas que não foram chamadas para não ter dinheiro. De acordo com o coração das pessoas, Deus vai lhe predestinar para um certo tipo, porque aquilo é um ofício, é um trabalho. Nós podemos não interpretar. Obrigado pela questão. É um ofício, por exemplo, existem indivíduos que são muito prósperos, mas a riqueza financeira que eles têm, eles usam muito a favor dos pobres. Esses indivíduos. Mas há indivíduos que são tão avarentos, são cacatas, aí em casa poderem perceber, são cacatas. Deus não vai lhe dar uma riqueza a esse indivíduo, porque não vai ajudar a ninguém. Ele pensa que aquilo que ele trabalhou com o seu suor é dele. Então, há indivíduos, de fato, que Deus lhes predestinou àquela situação. Ele vai viver, vai crescer, vai morrer naquela situação financeira, mas servindo a Deus. Mas, se for a perceber, Deus vai lhe agraciar noutros contextos, noutros termos. E não vai faltar pão naquela pessoa. Ele só não tem riqueza em abundância, mas ele vai ter o básico para viver. Vai ter comida, vai vestir, vai beber. Então, Deus não dá dinheiro aos cacatas. Como que Deus vai dar um cacata assim? Um cacata ele não quer ajudar, ele quer reter. Porque na verdade não é para reter. Se Deus me conceder riqueza, eu preciso abençoar os outros. Não é o que acontece nessas igrejas que estamos a ver. Nós encontramos um profeta, encontramos um pastor, um apóstolo que ostenta muita coisa. Mas na igreja dele tem um iletrado. Na igreja dele, aliás,
mas vou deixar como está, é algo muito próximo, muito íntimo. Mas na igreja dele é algo, tem letrados, na igreja dele tem pessoas que pregam muito sobre fornicação, mas não querem financiar casamentos coletivos. Há muito dessas coisas. Então Deus acaba não permitindo com que você tenha porque você é mau. Mas mesmo assim, porque você o agrada, você o serve, Deus vai lhe dar outros benefícios. Porque há quem não tem riqueza, mas Deus lhe agracia em dons. Há quem não tem dons, Deus lhe agracia talvez em sabedoria. Cada um, Deus vai dando de acordo Obrigado, com a sua medida. líder Romão Lee. Passa agora para o irmão Felipe. Irmão Felipe, ouvimos a explicação do Romão Lee de que é possível uma pessoa ser chamada para ter dinheiro e é possível uma pessoa ser chamada para não ter dinheiro. Também Deus não vai dar dinheiro aos cacatas. O que pensa em torno disso? Bom, a respeito desta pergunta e desta resposta, no livro de Provérbios, capítulo 15, no seu versículo 11, a palavra diz o seguinte: sempre haverá pessoas pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que sejam generosos com os seus irmãos necessitados e com os pobres que vivem na sua terra. Então, resumindo outros capítulos que eu conheço, porque cada pergunta que se faz aqui no programa, eu já tenho a resposta, só que às vezes tenho que resumir para encurtar o tempo. A Bíblia diz que Deus permite existirem pobres, muito mais para que aqueles que têm possam serem generosos, praticar o dom da generosidade, aquilo que está no Romanos 12, versículo 8 em diante. Existe um dom de ajudar, um dom de caridade, um dom de amar, e esse amor que é o dar, aquilo que fazia o apóstolo apóstolo Barnabé. Ele tinha o dom da generosidade, ele vendia suas terras para que pudesse partilhar ou ajudar os necessitados. Então, os pobres nas igrejas sempre existirão pela vontade de Deus, para que esses pobres possam motivar os que têm dom de ajudar, para que possam oferecer a caridade uns aos outros, para que se cumpra o livro de Mateus 25, 35, que Jesus disse que tive fome, tive sede, apesar de que ele estava a referir aos apóstolos que recebiam água, comida do povo. Então, é bom sim ter pobres na igreja. E você que está a cultuar a Deus de uma forma séria, justa, mas ainda continua a ser pobre, não te sinta amaldiçoado. Sinta-se abençoado, abençoada. Deus te quer a si mesmo. Então, respondendo também a alguma outra palavra e provocação do irmão Carlos, quando ele diz que eu vivo pedindo dinheiro. Sabe, irmãos, vale mais pedir do que ser um instruidor. Vale mais pedir do que... Irmão Felipe, vamos me cortar. Não é cortar, vamos continuar com a questão supracitada. Não podemos andar a apontar. Há muitas pessoas que estão a acompanhar o nosso programa, irmão Felipe. Há muitos homens de Deus que estão a acompanhar o nosso programa. Por favor, vamos moderar, por favor. Com respeito, por favor. Agora, o irmão acha certo ele me atacar e eu calar. Eu não tenho filhos, não tenho esposa, não tenho admiradores, não tenho seguidores. Ele me ataca, é para eu calar, não é isso? Eu respondi. Vamos fazer programa. Peço para responder a questão supracitada. Porque quem iniciou foi o irmão Felipe. O profeta Carlos teve seu tempo, respondeu. Já não há necessidade de voltarmos para o mesmo assunto. O tema de hoje é a igreja e a prosperidade financeira. Não é se o irmão pede dinheiro, não pede dinheiro. Não é o tema de hoje. Vamos ao nosso... Há muitos homens de Deus que estão a acompanhar o nosso programa. Eu dificilmente corto, mas hoje tenho que fazer isso, por favor. Com todo o respeito, irmão. Né? Dando continuidade à sua resposta. Não, pode me fazer de novo a pergunta, porque acabei esquecendo. Obrigado, irmão Felipe. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, não-se muito. Obrigado. Podemos abrir as nossas linhas para ouvirmos alguns comentários dos nossos telespectadores. Ficamos com pouco tempo. Vamos abrir as nossas linhas para ouvirmos algumas opiniões dos nossos telespectadores. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que é 85359-92-7, colocando a sua opinião em torno do nosso tema de hoje, que é a igreja e a prosperidade financeira. Em diálogo nós recebemos o profeta Carlos Simões, recebemos o irmão Felipe e também o líder Romão Lee. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show. Temos aqui alguns comentários
na nossa página do Facebook, José Estevão, que está conectado ao nosso programa, Delino, Joaquim. Temos o primeiro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de conversar. De onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Eu, Domingos, aqui nas Palmeiras. Sim, Luís Domingos, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? É porque não deixa o Filipe a falar. Tem boa palavra. O Filipe fala a verdade, o Filipe. Os profetas de agora, que ele querem encontrar os dinheiro nas pessoas, essas pessoas vão para o inferno. Vão para o inferno, essas pessoas. Vai ver a pessoa, então, a vanga tá ubona mfumo wa matilo, ikuencha sweswo, a va ti voneli. A igreja, dare qualquer que você tenha. Ilustre, Domingos, perdemos o nosso primeiro telespectador. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, que é a igreja e a prosperidade financeira. Em diálogo nós recebemos o profeta Carlos Simões, o irmão Filipe, também o Romão Lee, ele que é líder religioso. Temos aqui um comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Bento, que diz que está conectado ao nosso programa de hoje e o programa está muito doce. Afonso, o programa está muito bom. Temos outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo de hoje. E peço para diminuir o volume do seu aparelho, por favor. Está assim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Temos aqui comentários na nossa página do Facebook, que é o comentário do José Portugal. Graça e paz a todos. Ensinar a prosperidade não é errado, ter riqueza também não é errado. Mas o problema tem na origem da riqueza. Temos um outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo de hoje. Está a falar com o Pedro. Com quem? Pedro. Sim, Luís Pedro, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Eu, olhando para a Bíblia, no livro de Lucas, capítulos de número 9, a palavra diz o seguinte, no versículo 3. Quando Jesus ele manda seus discípulos para irem pegar a palavra de Deus, depois de ter-os preparado, ele diz que idem pregar o evangelho, mas descer alfores, nem levais nada convosco. Sim. E o apóstolo Paulo também, no livro de 1 de Coríntios, capítulos de número 9, versículos de número 14, ele disse, assim o Senhor ordenou com que todos os homens vivam do evangelho. E depois ele volta a dizer, mas eu nada vos cobro, é que não haja escândalo entre vós. Então, olhando para um homem de Deus, tem que pregar a palavra de Deus, não tem que colocar o dinheiro em primeiro lugar. Deus, quando levanta alguém dentro de uma nação, a função deste homem é de dirigir o povo rumo à salvação. Então, desde o momento que nós colocamos a prosperidade em frente, no meio disso, as pessoas não vão estar focadas na salvação. Estamos diante de um país que passa por dificuldades e nós vemos que quando pregamos sobre salvação, você vai prosperar, ou Deus te ama. Acabamos criando cristãos orgulhosos, cristãos ambiciosos, não pessoas humildes, não pessoas que estão em busca da salvação. Se nós olharmos nos tempos atuais, as pessoas vão para a igreja por causa da salvação. Então, no meu ponto de vista, a parte de prosperidade não deve falar muito bem. Um pastor tem que se focar na salvação da alma, que é para aquilo que Deus o elegeu, o colocou no lugar, que é para dirigir as almas para Cristo. Obrigado, ilustre Pedro. Ficou aqui um essencial em torno do nosso tema de hoje. Vamos atender o último telespectador
para encerrarmos com as nossas linhas, para voltarmos com os nossos convidados. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, COTV, TV Cabo e também através da Star Times. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. Em diálogo nós recebemos o irmão Felipe, recebemos o profeta Carlos Simões, recebemos o líder Romão Lee, que estão nos ajudar a dialogar em torno da igreja e da prosperidade financeira. Ligue e participe do nosso diálogo através do nosso contacto que é 85 13 59 92 7. Vamos visitar agora a nossa página do Facebook, mas antes temos um outro telespectador em linha. Perdemos o nosso telespectador. Vamos ler aqui alguns comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Nito, que está conectado ao nosso programa. Diz que o problema... bom, antes de dar continuidade, temos um outro telespectador em linha. Está assim? Sim, boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem? Boa tarde. Aqui é o senhor Baltazar. Sim, Lúcio, de onde acompanha o nosso diálogo? Sim, quero participar no diálogo. Sim, já está a participar no diálogo. Qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Eu queria dizer ao moderador que ele está a ser parcial. Sim, o Maçã. Maçã, você está a ser parcial. Quando o profeta Filipe quis responder ao profeta Carlos, você me cortou, mas deixou o profeta Carlos atacar ao profeta Filipe. E depois você diz que é porque as pessoas estão a assistir. Quando o profeta Carlos atacou o Filipe, as pessoas não estavam a assistir. Sim, Lúcio, estamos a ouvir. Olha lá. Ilustre. Perdemos o nosso telespectador. Volto com o irmão Felipe e explicar a todos que estão a acompanhar o nosso programa. Eu controlo o tempo e todos estão a ter o mesmo tempo, mas nós não podemos atacar outras pessoas, não podemos usar palavras assim, ofendendo outras pessoas, usando palavras assim meio pejorativas, demônio, cão, etc. Não. Nós estamos aqui para dialogar e ajudar as pessoas a entender a palavra pura, genuína, e que possam ter a liberdade de conhecer a verdade, possam ser livres. E volto agora com o irmão Felipe. Irmão Felipe, uma outra questão para passarmos para o profeta Carlos Simões. Irmão, ao darmos de tudo para termos dinheiro, prosperidade financeira, nós estaremos a ser o rico da palavra? Ao darmos de tudo, em que sentido? Levar, suponhamos, tenho terreno, tenho carro, seja assim, ou darmos tudo em que sentido? Tudo que eu tenho, terreno, carro, casa, ao darmos isso tudo, nós estaríamos a ser rico da palavra? Dando a quem? Ao pastor ou aos necessitados? Dando à igreja. A igreja como líder, porque aqui é um problema aqui. O que acontecia no Atos dos Apóstolos, o povo dava de tudo à igreja para que não houvesse necessidade nos necessitados. Mas na atualidade, o falso profeta, ele ensina ou obriga aos crentes a dar de tudo para ele, como líder. E ele come sozinho. Aquilo não é para os necessitados. Então, o meu problema aqui é quando o pastor líder ensina a um membro a dar de tudo, seu salário, dízimo, oferta, sacrifício, para o próprio líder e não para os necessitados. A recomendação da Bíblia é, se tens tudo para dar, aquilo que Jesus disse ao jovem rico, no Mateus 19, que vende tudo, dá aos pobres, não disse vende tudo, dá a mim. Enquanto o falso profeta da atualidade, ele diz que vende tudo,
dá-me, como acontece na Universal, como acontece com o profeta Carlos, o Alima Sango, entre a Mundial, entre muitas igrejas que eu conheço. Então, não devemos dar de tudo ao líder. Por isso, esses líderes, eles... acusações. Você nunca me viu falar para alguém vender algo, me dar, evita. Fala da Universal, é ali que você tem prova e viu. Não fale de mim. Você nunca me ouviu. Profeta Carlos, vamos deixar ele terminar. Vai ter um tempo para... Então, é para ele não fazer irmão acusações. Filipe, dando continuidade ao seu pensamento. Então, todas as pessoas que querem doar à casa de Deus, não doem pela voz do pastor que ele disse, dê-me, para que Deus te dê. Dê ou doe aquilo que você tem a um irmão da igreja, ou dê ao pastor e peça ao pastor que peço para analisar esse saco de arroz, ou esta chave do carro, ou essa manta, esta calça, esse sapato, a uma família que está a sofrer por isto, mas aquilo. Então, porque quando você vai dando o teu pastor, aquela outra pessoa dá ao teu pastor, ele fica mais rico e o povo fica o quê? Pobre. Então, segundo a luz da Bíblia, nós devemos dar, mas não ao pastor para ficar mais rico, porque acabamos aliciando a ele a ganância, acabamos fazendo dele um rei na igreja, e que ele acaba o quê? O empobrecendo a igreja, porque ele quer mais, mesmo eles trabalhando, eles querem mais do povo. Então, nós devemos dar para auxiliar, ajudarmos uns aos outros na igreja. Se o pastor também não tem comida, podemos comprar para ele, mas não se esquecermos dos outros. O que acontece é que na igreja, se eu sou um obreiro pobre e o meu bispo é bispo, mas ele é líder, todo dinheiro, roupa, fato, hora, vai para ele e se esquecem do obreiro. Não, não é assim. Se esquecem do vizinho, do irmão. Vamos dar a todos. É o que a Bíblia diz. De Gênesis ao Apocalipse, não devemos só dar ao pastor, devemos dar a todos que estão na igreja, porque somos todos membros do corpo de quem? De Cristo. Então, esses ladrões que circulam nas igrejas querem tudo para eles e menos para o povo. É isso que a Bíblia condena. Obrigado, irmão Filipe. Passo agora para o profeta Carlos. Comentários também respondendo a seguinte questão. Jesus disse que dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de uma agulha. Como é que nós podemos interpretar esta passagem? Muito bem, muito obrigado. Queria pedir ao Filipe não fazer acusações para mim. Pode fazer aos profetas que ele tem confirmação que fizeram certa coisa. Não fica bem, é mídia isso. Estamos na TV, estamos assim com muita gente. Ele está a afirmar que são esses profetas que levam dinheiro para enriquecer a eles. Eu não sou rico. Eu não sou rico. Também estou a trabalhar em torno de trazer a luz para a minha vida, a minha família. Quando ele afirma essas categorias, se viu isso na Universal, termina lá. Eu não sou da Universal, sou da Embaixada. Ainda a questão? Então, temos que estar no programa sem fazer acusações, sem prova. Vou lhe exigir prova, não há de me trazer essa prova de que eu fui exigir riqueza, que traz carro. Eu, em particular, nunca fui oferecido carro na igreja. Então, quero que se calhar é profético, vão me dar. Tá bom. Dificilmente o rico entrará no reino dos céus do que um quê? Um camelo passar pelo Sim, buraco. por quê? Porque toda riqueza fora de Deus, ela dificilmente te dá interesse a Deus. Muitas das vezes os ricos são orgulhosos e querem até ser Deus. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para Faraó, que era das maiores potências no Egito, Faraó até dizia ser Deus por causa da riqueza e acabou se considerando Horus vivo. E também dizia que ele era um Deus. E também Faraó não conhecia Deus. Para ele só haviam deuses e que ele era Horus vivo. Então, por causa dessas atitudes, as riquezas, e a Bíblia fala muito bem que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Todo rico é muito ocupado. E essa ocupação leva o rico a não ter tempo para Deus. Eu falava aqui das qualidades da pobreza. A pobreza tem duas qualidades, vou repetir. É muito fácil com a pobreza nós caímos no pecado, por causa das necessidades, mas também é muito fácil com a pobreza nós sermos dependentes de Deus.
quando nós somos muito pobres, temos muitas necessidades, nós acabamos nos sujeitando mais a Deus do que o rico no seu acômodo. Quando o rico está muito estável, está muito à vontade, está muito feliz, ele acaba não vendo a necessidade de ter Deus na vida, porque a empresa está a andar, já tem filhos, já tem família, quando quer ir a Dubai vai, quando quer ir a Brasil vai, quer comer isso come, quer viajar faz. Então, por causa desse conforto, o rico acaba não olhando para Deus como se fosse o seu Senhor, porque se nós lermos a Bíblia, Jesus exerce duas funções nas nossas vidas. Uma função é Senhor, outra função é Salvador. Jesus como Salvador é para nos salvar da morte para a vida, de doença para a cura. Então, Jesus como Senhor é para nós vivermos debaixo do seu senhorio, debaixo dos seus mandamentos. Então, é um pouco difícil um rico que teve riqueza fora de Deus ser dependente a Deus, acaba não tendo Jesus como seu Senhor. Mas para pessoas que enriquecem dentro da igreja, que conhecem os princípios, que conhecem a lei de Deus, a doutrina cristã, eles acabam mantendo a sua linhagem. Como, por exemplo, temos homens na Bíblia que eram ricos e conseguiram manter-se na dependência a Deus. Então, eu queria ler um livro curto, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um receberá o que merece, de acordo com o que fez de bom ou do mal, sua vida aqui na terra. Estão a dizer assim, que eu, Carlos, Massango, Felipe, Ilustra, e todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o que nós vivemos aqui na terra. Quem acha que é universal é bandido, católico é bandido, quem acha que fulano de X está desviado, fulano de X é demônio, fulano de X é falso. A boa aqui é que você que chama outros de falso, você que chama outros de assassinos, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo e todos nós seremos julgados. E a Bíblia diz, não julgueis para que não seja julgado. Eu percebi aqui, fui julgado que manda pessoas trazer carro e leva. Coisa que eu nunca tive, nunca tive essa graça, nunca caí nessa realidade. Então, quer dizer assim, que Paulo está a dizer que todos nós vamos comparecer aonde? No tribunal de Cristo. Então, se um líder saiu da mensagem da cruz e foca-se na mensagem da prosperidade e finança, esse líder vai comparecer no tribunal de Cristo. Se um líder só está a pregar mensagem de cruz só, esse líder também vai comparecer no tribunal de Cristo. Aquele que diz, não vou à igreja, prefiro ficar em casa, também vai comparecer no tribunal de Cristo. Aquele que diz, eu sou bom pastor, não tenho pecado, sou limpo, não me meto em essas coisas, vai comparecer no tribunal de Cristo. Aquele que rouba, que mente, aquele que não rouba, que não mente, a Bíblia está dizendo assim, tanto o mal que você fez, como o bem que você fez, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E o último livro, não vou ler, Mateus 10, 11, 12, 13, 14, a Bíblia diz assim, quero diferenciar aqui, o pastor e a igreja são duas coisas diferentes. Jesus disse assim, vão, não levem nada, não levem nada. Idem, procurem uma casa para vocês hospedarem. Na casa onde vos receberem, fiquem ali, comam ali, durmam ali, pregam o evangelho ali. Na casa onde não vos receberem, vos falar mal, vos zombarem, sacodem a poeira dos vossos pés. Significa que pastores, muitas das vezes, segundo os discípulos, foram enviados sem nada, para serem sustentados no lugar onde eles estão a ir pregar. Povo de Deus lá em casa, não generalize, nem todo pastor que prosperou é porque roubou ou enganou. Tem pastores que estudaram, tem pastores que já tiveram uma família estável e dentro da igreja temos a igreja e temos o pastor. Há pastor que acorda, de repente foi oferecido 200 mil meticais por alguém em forma de gratidão. Não à igreja, a ele como pastor. É normal, da mesma forma como Jesus disse para os discípulos quando entrarem numa casa, comam ali, era normal discípulos serem oferecidos uma casa. Eliseu, quando ia orar no monte, Eliseu foi oferecido casa com a mulher que não tinha filho. Deu-lhe a casa. Vão dizer que Eliseu teve casa porque enganou. Não, a mulher sentiu-se que ele necessitava e ofereceu. Eliseu teve aquela casa, Eliseu orou para aquela mulher ter filho. A quem é oferecido caro?
Só que o que eu estou a ver aqui é muito fácil um médico aparecer hoje com uma BMW, é do trabalho. É muito fácil um doutor, um funcionário do Estado, ou alguém da PRM, ou um negociante, aparecer do seu carro. Está abençoado, é trabalho. Mas só de Carlos aparecer com iPhone e um relógio só de 300. Roubou o povo, enganou o povo, enganou o povo. Não, as coisas não funcionam assim. A mensagem da cruz está a ser pregada, Massango. Um dia virá alguém, vai olhar para Filipe e dizer assim, gosto dos seus discursos, gosto da sua palavra. Vai assinar um cheque de 50 mil meticais, dá. E Filipe vai comprar roupa, vai comprar comida para sua esposa. Há quem vai olhar e vai dizer assim, enganou o povo. Um dia vai aparecer alguém para ele dizer, gostei do teu discurso. Vai assinar. Eu, por exemplo, eu já tive alguém assinar cheque para mim, 30, 40. Não está na igreja, não veio no culto. É uma pessoa que diz, profeta, eu gosto dos seus discursos. Gosto da sua maneira de pregar. Gosto dos teus ensinamentos, tem nos abençoado, nos inspira. A pessoa dá. E a Bíblia diz assim, dai do coração. Sem ser obrigado, cada um dá segundo o que propôs no coração. Se alguém está a aparecer para dar ao pastor, não à igreja, o erro é o pastor pegar o que é da igreja e usar para ele. Mas quando o pastor usa o que é dele, para além de ser pastor, ele é pessoa. E pessoas têm oportunidade. É normal o pastor ser dado algo como pastor. E aquela coisa servir para ele. Logo, os pastores devem esconder tudo que tem, porque amanhã, quando ele aparecer com algo, vão dizer roubou o povo. Todo mundo pode ter, mas quando é o pastor a ter, roubou o povo. Obrigado, profeta Carlos. Líder, Romão, para fechar, alguém pode estar pobre por um teste de Deus? Pergunto isso como um exemplo do teste de Deus que fez, neste caso, a Jó o deixando doente e pobre. Não, porque Deus, em particular, ele não pode colocar alguém à prova. E a questão, por acaso, do Jó, Jó é um caso específico, é um caso especial. E aquele caso, de acordo com o que nós lemos logo nos primeiros capítulos, é um pedido, Deus já atendeu um pedido de Satanás. É um pedido que Deus atendeu, é um caso específico, mas em particular Deus não coloca. Deus, na verdade, e Jó também não foi provado, assim, diga-se de passagem. Deus só removeu tudo aquilo que havia lhe dado, por causa da sua convicção, mas aquilo era o pedido do diabo. O diabo queria provar a Jó. Então, o resumo disso, quem prova a Jó é o diabo, não, porque a ação foi do diabo, não de Deus. Só Deus mais tarde depois abençoa a Jó. Mas Deus não permitiu com que o diabo entrasse na vida de Jó para lhe tirar tudo? Deus deu Deus autorizou a entrada de Satanás. E com isso até nós podemos aprender uma coisa muito importante, que o diabo só atua mediante permissão de Deus. O diabo não atua sem Deus o permitir. Como, por exemplo, a vida. A vida não pertence ao diabo, pertence a Deus. Então, se o diabo ele for a matéria, porque Deus já se permitiu. Mas já havia uma predestinação para que aquilo ocorresse. Agora, por isso que, mediante essa questão, nós faremos essa verificação. E também eu queria, por acaso, subsidiar um aspecto aqui que eu considero importante, sobre o fator julgar. Existem dois termos em grego, diacrino e crino, mas também tem anacrino e metacrino. Tem outros termos que são estendidos. Esses termos diacrino e crino são termos que são mais cientificamente estudados para dar existência ao termo de avaliar, condenar e julgar. Os bereanos, eles tinham cultura de avaliação, de condenação. Eles, toda vez que ouvissem uma palavra nova, eles chegavam em casa, analisavam aquela palavra. Então, para dizer que existem momentos que nós vamos ter que sim fazer um estudo, se porventura alguém um pastor, um líder ou um profeta aparecer com um carro de último grito, sem histórico, porque eu preso muito aqui, na parte do histórico. Então, assim como os bereanos, que eles tinham a cultura de fazer avaliação quando ouvissem algo novo, também a igreja de hoje, ela é convidada a fazer essa avaliação. Há um termo que está em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Erradi, ou seja, ouve Israel, o Senhor Deus é um.
Então, o Deus que governa as igrejas e nós somos monoteístas. Assim sendo, o pastor, assim como a ovelha, ambos estão cobertos pela mesma norma. A diferença é que o pastor ele exerce a liderança, mas a lei que cobre a igreja é a mesma. Se porventura nós invocarmos os mandamentos de Jesus Cristo, os mandamentos são os mesmos: amar ao próximo. E vamos reparar que a norma bíblica ela se resume no amor. E Paulo também é muito taxativo em Coríntios quando cita acerca do amor. Então, quando nós fazemos uma cobrança da riqueza ilícita, é nosso direito. É nosso direito. Não estamos direito de questionar. Mas como é que o pastor hoje nos aparece, por exemplo, com um celular de 100 mil meticais, mas sem histórico, ele não trabalha? Onde que ele conseguiu o dinheiro para poder adquirir esse celular? E eu citava aqui nas minhas falas que nós temos muita gente na igreja necessitada, que não tem absolutamente nada, mas o pastor ostenta roupa cara, ostenta bom celular, ostenta bom carro, tem uma casa que está em obras. Então é isso que nós temos que estudar. Então a igreja ela tem este papel, porque isso é eclesia. A igreja o que é a congregação dos santos. É muita coisa que nós aqui podemos estar aqui a nos debruçar para podermos compreender. Então, é preciso sim que nós façamos julgamentos, porque a Bíblia nos cobre, estamos cobertos. A Bíblia Sagrada, ela cita, só para concluir, ela diz o seguinte: e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali é essa verdade. Temos ali Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a palavra e a norma, a lei de Deus. Essa é a verdade. Então, essa toda a verdade, como é que ela é calculada? É calculada mediante o julgamento. Homem de Deus, considerações finais? Beijo e abraço. Mais uma vez, quero saudar ao Massanco e lhe dar os parabéns, mais uma vez, pela glória que ele teve nas últimas semanas. Também agradecer aqui à equipe presente, ao painel, aos colegas do painel, digo ao profeta Carlos, também ao irmão Felipe. Também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a toda a minha equipe do Exército Eleito e também cumprimentar a meu pai, que hoje, pela primeira vez, está em Moçambique, então está a acompanhar o programa. Um forte abraço e a todos que nos acompanham internautas também, um forte abraço. Qual é o até outra nome oportunidade. dele? Titus. Não, pode citar o nome dele e Então, mandar uma mensagem para ele. Quero mais uma vez aproveitar a oportunidade para dizer ao meu pai, eu estou muito feliz, porque pela primeira vez meu pai pode me acompanhar e também nós temos que sair. Eu disse: pai, eu tenho um programa para ir. Ele disse: não, filho, podes ir ao programa, vamos sair no outro dia. Então, pai, muito obrigado por essa oportunidade, te amo bastante, que Deus também possa vos abençoar onde estão a ir e em outra ocasião poderemos sair juntos. Obrigado, líder Romão Lee. Passa agora para o irmão Felipe. Irmão, a igreja e a prosperidade financeira, considerações finais, uma mensagem para todos, beijo e abraço. Bom, a respeito de Deus pode provar o homem através das aflições. É claro que sim, Deus pode provar o homem se ele é justo quando passa por necessidades, passa por aflições, se ele pode ser humilde diante de Deus, passando por essas coisas todas de dificuldade, assim como não. Diz assim, portanto, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Deus não tenta ninguém. Versículo 12. Feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovada, ela receberá a coroa da vitória, que é a vida eterna, que Deus prometeu aos que o amam. Ok, a Bíblia diz que esses sofrimentos todos, Deus no amanhã quer nos aprovar se nós passamos desses sofrimentos ou não. Porque muitas pessoas, quando eles sofrem, eles se esquecem de Deus, começam a ir nos curandeiros, começam a roubar, começam a praticar maldade. Então, Deus pode permitir grandes sofrimentos num cristão, muito mais para poder aprovar a ele no amanhã, para testar a ele, quem ele é perante a Deus. Então, o último livro sobre a aprovação, Deuteronômio 8:3. Ele humilhou vocês e fez com que passassem fome e lhes deu maná para comerem, que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Ele fez isso para lhes ensinar que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Então, continuando, ele diz que essas humilhações que nós
os verdadeiros cristãos, nós os justos, nós que procuramos obedecer os mandamentos dele, quando sofremos fome, sem casa, sem dinheiro, sem muita coisa, doenças, são provações para nos tornar humildes, assim Beijo como e também para a abraço. gente acreditar que nós não só agradecemos a Deus ou somos Deus por causa de coisas daqui da Beijo terra. e abraço. Então, beijo e abraço à minha família, a todos que têm me acompanhado, que têm feito ligações para mim, que Deus os abençoe. O meu número, para aqueles que precisam de falar comigo, mandar mensagens, perguntas, felicitarem, 8421 00857. 8421 00857. E sempre que o irmão deixa o contato, o telefone não para de tocar. Graças a Deus, não para de tocar, não para receber dinheiro, mas sim para receber pessoas que querem aprender. Hoje mesmo vou em Tenga, daqui vou fazer uma vigília. Esses contatos ligam para me convidarem, ensinar a eles, colocarem suas queixas contra seus líderes, enfim. Então, continuem ligando, não vou pedir dinheiro de ninguém. Eu trabalho no mercado de desempenho, faço minha conta própria. Que Deus te abençoe. Obrigado, irmão Felipe. Profeta Carlos Simões, ficamos com pouco tempo. Em 30 segundos, A Bíblia considerações diz, finais. crede nos profetas e prosperareis. Quem quer dar dinheiro, 8649-36-600, fique à vontade. Não vejo nenhum problema nisso. De eu receber algo como profeta de Deus. Não está contra as escrituras. Essa coisa assim, e eu porque faço conta própria. Quem quer dar dinheiro, profeta Carlos, 8649-36-600, é meu contato, fiquem à vontade. Quem quer também conversar comigo, esse dinheiro é para mim, está a dar a mim, não à igreja. É que isso aqui é uma questão de não saber contextualizar só as escrituras que lemos. Por exemplo, ele teve discursos que eu vi que estavam um pouco tortos, mas eu não podia lhe atacar assim na TV porque vai ter um almoço com o pai. Tá percebendo? Ele sair daqui, o pai dizer, filho, foste no debate ou foste lutar lá? Não fica bem. Mas quem quer aprender mais, é só ligar para mim. Quem quer conhecer a igreja, é só vir no 1º de maio. Quem quer dar algo ao pastor, sinta-se à vontade. E você aí em casa, tem seu líder, tem já algo que Deus te tocou para dar, vá dar o seu líder. Não se desvie de dar por causa de certas mensagens que vêm para te fazer duvidar. Eu hoje não vou mandar beijos para minha família, não. Quero mandar abraço para todos os pastores líderes. Repito, pastores líderes que estão todos os dias atendendo o povo, orando pelo povo. Que Deus Todo-Poderoso abençoe tremendamente a vocês. Não é fácil, é difícil, mas o galardão vem de Deus. E por fim dizer assim, conforme eu li, repito, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Que adianta você levar mais tempo criticando, lançando pedra, se todos nós vamos comparecer? Preste mais atenção em ti. Será que você ainda está em Deus? Será que o teu espírito está conectado ao Espírito Santo? Será que a salvação ainda está em ti? Faça-se essas questões e permaneça na presença de Deus. Muito obrigado. Obrigado, profeta Carlos Simões. Obrigado, irmão Felipe. Obrigado, líder irmão Lee. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. A não perder logo a seguir o programa Show de Frete com PCA Fred Josias. E nós voltaremos na segunda-feira com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe.